Bem, nós estamos aqui no programa Avesso do Avesso, conversando com o Frank Schereni, que foi presidente do PROCON, presbítero, uma grande figura humana aqui da nossa sociedade. E aí, Frank, vamos voltar. Eu só quero fazer um parênteses antes de você continuar o seu relato. Você teve um momento no Terraço Tourist? Eu administrei a empresa de Falls durante 25 anos e 7 meses, que eram as lojas e fábricas. Que é o mesmo grupo do Terraço. De eu colocar alguns artistas hospedados lá, e eles sempre com essa solicitude, com essa calma, né? Chegar essa educação. Fausto que vem a ser seu primo. Meu primo, Agora, Frank, a gente interrompeu porque você estava falando que aí seu pai, ele faleceu lá na construção do Lago Paranoá, na obra lá. E vocês tiveram que vir de Duque de Caxias. Interrompemos aí. Isso, no avião para Campos. Aí mamãe ficou sem nada realmente, porque ele tinha vendido tudo, né, para a aventura lá, que lá estava dando dinheiro. A última carta que ele escreveu, ele disse que em 15 dias ele estava ganhando mais que em 6 meses aqui, né? É mesmo? É. Interessante, né? Lá estava dando construção civil, né? É uma forma de chamar E acontece que nós fomos parar lá em São Domingos, na Escola Agrícola Rego Barros. E eu fui o primeiro a sair do orfanato para ir tirando meus irmãos. E graças a Deus nós estamos aí, né? Agora, a sua formação religiosa quando criança, eu vi uma sinopse aí que Cristina, você apresentou pra gente. A sua formação foi católica, no início. Porque você disse que um fato marcante na sua infância. Isso. Foi a sua primeira comunhão. Meu pai, ele gostava do espiritismo, né? E eu fui com ele várias vezes no centro espírita, né? E minha mãe era católica, né? Como a família. Ah, tá. Entendeu? Aí, a pergunta que você me fez aí, né? A respeito como marcou, né? Então, o que eu tenho a dizer é que lá no interior era uma educação muito rígida. E quando eu fui fazer a primeira comunhão, nós fomos preparados, e a pessoa que nos preparou não passou o amor de Deus para nós, passou o terror de Deus. E foi um terror para mim mesmo, a minha primeira comunhão, porque ela disse assim: olha, se vocês colocarem o dente ou mastigar, vai sair sangue na hoxa na boca de vocês. Então a gente ficou com aquela língua presa. E todas as vezes que eu às vezes vejo uma missa, alguma coisa, eu lembro disso, me vem à mente. Esperando a hoxa se dissolver, né, Frank? A minha formação é católica também. Eu não sou praticante, mas eu tenho a formação católica. E eu estou com 52 anos, na minha época eu via isso também. Mas não é isso, né? Não é verdade, né? É verdade. Mas hoje eu ouvi muito isso também. Ô Frank, você deve ter ficado com medo de engasgar na hora. Não. Vai que eu engasgo e mordo essa hoxa aqui. O que te fez para ir para a evangélica, para a igreja presbiteriana? Olha, com essa mistura, né? Um pai para um lado e a mãe para o outro. E minha avó era do Centro Espírita Redentor também, aqui da Rua 7 de Setembro, né? Racionalismo cristão. Racionalismo cristão, isso. Então eu fiquei neutro e cresci sem me importar com Deus, né? Não conhecia Deus. No nascimento do meu filho, Ezequiel, está com 37 anos, ele nasceu cheio de complicações de saúde, e doutor Arnaldo, que foi o médico que cuidou do meu filho, né? É por isso essa afinidade que houve, né? E para mim foi um pai, não foi... Eu estava com 24 anos, minha esposa com 20 anos, com um filho cheio de problemas. É interessante que você não falou que não se importava ainda com Deus, mas o filho Ezequiel. É porque meu pai era Ezequiel e meu bisavô era Ezequiel. Homenagem. Tá certo. É nome de profeta, mas nome de profeta. Então seu filho é Ezequiel Neto. Ezequiel Neto, né? Então, eu fiquei desesperado, primeiro filho, minha esposa também, sem nenhuma experiência. E eu tinha ganho uma Bíblia no meu casamento, mas nunca tinha colocado a mão naquela Bíblia. E nesses momentos de desespero, sem saber o que fazer, eu comecei a ler aquele livro. Aí que eu fui descobrir que existia um Deus que me amava, né, que não me punia, né, mas que me perdoava, e encheu o meu coração de esperança. E uma pessoa que talvez vocês devem lembrar dela, Dona Alzira Barcelo, foi professora do liceu muito tempo, né? E ela me convidou para ir visitar a igreja presbiteriana, e eu fui lá visitar e fiquei 2 anos visitando, até que um dia
eu senti o toque mesmo do Espírito Santo na minha vida e assumi a fé, né, cristã. Né? Poderia estar na Igreja Batista, poderia estar em uma outra denominação, mas foi aonde Deus me tocou e eu amo essa denominação. Você se identificou, né? Hã? Ali você se identificou. Principalmente pela maneira amorosa como é anunciado o Evangelho. Agora, mas você está falando uma coisa aí, mas você estava falando nos bastidores aqui no intervalo anterior, uma coisa que me chamou a atenção. Você falou, quando você estava com seu pai lá em Caxias, vocês andavam armados. Como é que é isso aí, Frank? Meu pai era um homem muito violento, era muito brigão. Era? Ele lutava jiu-jitsu, né? E você o avesso, literalmente. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é xerene. Xerene, né? Da minha mãe. Da sua mãe? Cerqueira, Viana, do meu pai. Né? Tá. Então, meu pai andava armado e gostava muito de briga de galo. Tinha um fraco igual o Duda Mendonça, né? Eu e minhas irmãs e meus irmãos frequentamos aquela academia da família Grayson. Na época, faleceu, né? Faleceu, né? Então... foram os percussores aqui no Brasil, do Foi pioneiro no Brasil. A família Grace, né? Agora tem um namorando a Fernanda Paz Leme, o Gregor Grace. Então nós frequentamos aquilo lá, então com isso meu pai era muito violento. Eu adoro ler caras. E eu achava meu pai um ídolo, aquelas coisas que ele fazia, eu vi ele brigar várias vezes, né? E eu também passei a ser violento. Quem diria? Quem imagina Frank nisso, violento? Você não tiver a violência de sua. Futebol, pegava o juiz. O máximo que você fazia era matar formiga, não era não? Não. Era violento. A minha adolescência foi um beliscãozinho em alguém. Nada, brigava à toa. É mesmo, brigava à toa. Não combina com você. Não, mas foi quando eu me converti ao Evangelho. Que idade, Frank? Você tinha que dar, né, no momento seu de violência? Até os 18 anos era muito levado. Até os 18 anos. Mas você estava me falando que era comum em Caxias, na época, as pessoas andarem armadas. Andar armado, eu ia para a escola todo dia e tinha sempre um cadáver desovado lá embaixo de uma mangueira lá, com as velas nas duas mãos. Isso não sai da mente, né? Era um lugar muito violento. E eu era brigão mesmo, eu gostava de futebol, eu fui chefe de torcida americana aqui em Campos, né? Então invadia campo de futebol, tentando pegar juiz, tirava sapato, tirava rádio, jogava. Essa faceta de Frank inimaginável. Mas o dia que eu... Está sendo o avesso do avesso. É verdade. Mas Jesus faz transformações, não é isso? E realmente, quando eu conheci... Mas quando você casou, você não mudou? Até o casamento? Não, nós nos convertemos juntos, eu e minha esposa. Mas mesmo dentro do casamento, você era essa pessoa intransigente? Não é intransigente. Eu tinha um gênio que eu não dominava. Era pavio curto. Pavio curto. E tinha também o mau exemplo do meu pai. Eu achava um ídolo. Certo. Entendeu? Então eu seguia as pegadas dele, né? Isso. Mas quando eu conheci o Evangelho, eu conheci uma nova vida e Deus me transformou, né? Eu continuo sendo uma pessoa geniosa, mas tenho controle sobre o gênio, né? Eu sou sanguíneo, né? É porque Deus opera muito essas coisas da gente, aí, né? né? Faz com que a gente tenha serenidade, equilíbrio. Né? Mas isso, você vê o apóstolo Pedro. Se quem leu as cartas de Pedro, né, vê lá que ele era um cara que tinha um temperamento parecido com o meu. Cristo antes, né? Não é verdade? No Calvário recomendou ele. Na hora que o soldado veio pegar Jesus Cristo, ele pegou a espada e foi acertar o pescoço do soldado, mas acertou a orelha. E Jesus falou para ele assim, se eu tiver te chamado para fazer, chamado para fazer isso, né? Se eu precisasse de alguém fazer isso, meu pai mandaria legiões de anjos para me defender. Vai lá e bota a orelha no lugar, né? Bainha tua espada. Agora, Frank, a iniciativa da creche Luz e Vida, como é que aconteceu isso na sua vida? Como é que foi essa iniciativa de você? Inclusive você nos ajudou lá na época, foi prefeito, até o calçamento. Por que você enveredou por esse caminho? Eu lembro, nunca esqueci isso, sempre falo, um dos calçamentos foi você que fez lá, nós fomos no gabinete solicitar em nome da comunidade. Certa vez eu vindo da praia, né, ali perto da UENF, tinha um lixão, lembra ou não? Lembro. Um grande lixão ali. Lembro. E um dia eu vim da praia com meu filho e com minha esposa e vi ali aquelas crianças e idosos disputando aquele lixo com os animais. Aquilo me trouxe uma grande indignação. Pertinho da gente, né? Eu morando ali no Flamboyant, né? Pertinho da gente ali, na Rua 7, uma miséria daquela. E eu e mais um grupo levamos uma proposta para a igreja. Né? A igreja não tinha recurso.
para abrir a creche. Mas nós descobrimos uma missão chamada Visão Mundial, que tinha projetos no Brasil e no mundo todo. Começou na Segunda Guerra Mundial, recolhendo órfãos, e espalhou, e tinha projetos sociais. Nós fotografamos toda a comunidade, fizemos um documentário e mandamos para lá se havia interesse deles fazer uma parceria conosco nesse projeto. E realmente, como são americanos, eles vieram sem nós sabermos. Foram lá para a comunidade ver se nós tínhamos credibilidade mesmo, que nós já tínhamos começado um trabalho. Isso há quantos anos atrás? Tem 31 anos. 31 anos. 31 anos aproximadamente. 31 anos. Né? A creche tem 25. Nós fazíamos o seguinte, eu, minha esposa e esse grupo, nós pegávamos papelão e plástico, botávamos em cima do alicerce do DIC, que não tinha onde fazer um trabalho com as crianças e com os idosos, a gente fazia ali mesmo, na rua. Aí surgiu a creche Luz e Vida, com os americanos, né, dando essa parcela de contribuição durante 5 anos. E vocês começaram com quantas crianças? 5 crianças. Com 5? Depois chegamos a 30 e depois, lembra da LBA, a antiga LBA, criou um projeto de creche casulo, né? E aí descobriu que nós tínhamos trabalho lá, foi a creche pioneira, né? Em Campos. Né? Aí descobriu que de vocês foi a pioneira? Foi a pioneira. Aí descobriu que tinha essa creche, fizeram a proposta para dobrar para 60. E aí a Visão Mundial, a LBA entrou com uma parceria na época, né, para mais 30 crianças. Depois a CDL adotou 5 crianças. Aí nós chegamos a 65 crianças. A LBA não existe mais, né? Hã? A LBA não acabou. Não existe. Houve inclusive um problema com a ex-primeira-dama, Rosiane Collor de Mello. Naquela época da Rosiane Collor. A esposa do Fernando Collor de Mello, teve um problema? Ela usou a instituição para alguma coisa não muito... Não muito evangélica, né? Não aí muito cristã. Ele perguntou aqui a respeito da creche, né? Nós estamos compartilhando aqui. Aí nós buscamos, no primeiro governo do Garotinho, você fazia parte naquela época, né? Nós buscamos um apoio, né? E tinha uma verba lá de gabinete que distribuía com todas as instituições de filantropia na época. Nós criamos a associação. E ali eu fiquei mais próximo de você a partir dali, não é? Depois você foi eleito depois fui prefeito, fui aí para lá. Nós te procuramos, inclusive procuramos também para um outro projeto lá na Terra Prometida, né? Na Clínica Médica da Terra Prometida. Me lembro. Foi um projeto nosso também. Existe ainda? Existe. Da Terra Prometida? Está lá a Clínica Médica, né? Hoje a prefeitura abraçou integralmente. Frank, deixa eu te perguntar uma coisa, uma curiosidade. Essa criançada que entrou na creche, vocês depois acompanharam essas crianças que saíram da creche, foram para a escola regular? Como é que é isso aí? Sérgio, as pessoas perguntam assim, Frank, como que você consegue ficar 31 anos naquela comunidade? Mas é os frutos. Você passa, muitas vezes entra no Super Bom, vem ô tio Frank, né? Aí a gente vê como está a vida daquela criança. Totalmente diferente do que era antes. Vai na Ampla, vai na Água do Paraíba, em várias escolas, né? A gente passou a acompanhar o desenvolvimento, como estavam aquelas crianças. E realmente ali morria muita criança naquela época, principalmente de nutrição e da violência também. Hoje fala que está violência, naquela época era muito mais violenta. Perdemos muitos adolescentes, eu levava os adolescentes lá, criança lá para minha casa, brincava com meus filhos, né? Então, o que me empolga, o que me dá prazer de continuar lá, junto com a minha família, é ver os resultados. Porque eu creio que é pela educação, não tem para onde fugir. Nós vamos agora mais a um intervalo. E aí, Frank, a gente quer voltar também depois. Eu quero saber um pouquinho. Cristina falou que você tem muita história para contar quando você foi presidente do PROCON. Muita história interessante. Fica aí da sua casa aí que daqui a pouco o Frank está conosco.